Fala galerinha, beleza? Tranquilo? Professor Dudu, professor de Química. Pessoal, eu tô aqui para passar algumas dicas rápidas a vocês sobre a prova da UEG. É uma prova curta, então eu peço a vocês um pouquinho de atenção nos dados fornecidos nos exercícios. Presta atenção no que é pedido, beleza? São questões mais diretas, não requer tanta interpretação quanto o Enem, mas cuidado, a interpretação é necessária, certo? A variação dos conteúdos cobrados é grande. Costumam cobrar eletroquímica, costumam cobrar termoquímica, reações orgânicas, reações inorgânicas, estequiometria, certo? Então, cuidado na hora de fazer as questões. Eu desejo toda a sorte do mundo para vocês, que dê tudo certo, vamos atrás da nossa tão sonhada vaga, nossa tão sonhada aprovação e tchau, obrigado. Olá, meus amigos do MyGel, que estão se preparando para o vestibular da UEG. Vocês vão gostar muito da prova, é uma prova tranquila, uma prova que trabalha muito as questões práticas da biologia, ou seja, você tem que ter um conhecimento teórico, mas fundamentalmente usado para questões práticas. Por exemplo, na parte de ecologia, são teias e cadeias alimentares do cerrado, fatores que causam desequilíbrios ambientais nos biomas brasileiros. Então, sempre alguma coisa ligada muito com a realidade, certo? Na parte de fisiologia, eles abordam a fisiologia dentro de doenças humanas. Então, já tivemos questões sobre problemas de coagulação sanguínea, de quantidade de células do sangue, de problemas pulmonares. Sempre a fisiologia abordada dentro de uma doença. Questões de genética, onde eles abordam não só a primeira e segunda lei de Mendel, linkage e tudo mais, mas também a aplicação prática de uma técnica de DNA recombinante para a produção do organismo geneticamente modificado. Então, são questões onde o seu conhecimento teórico vai ser testado numa simulação, numa situação real. Os textos não costumam ser longos, eles gostam muito de infográficos e gráficos e figuras para que você possa interpretar. A prova de biologia é uma prova tranquila, uma prova gostosa de fazer, geralmente sem grandes polêmicas, e eu espero que você saia muito bem nela. Um abraço. E aí galerinha, aqui é o professor Fernando do canal História Fácil. Eu vim aqui no canal MyGel te dar umas super dicas, algumas dicas da prova de História da UEG. Presta bem atenção que a coisa é bem simples. A prova de História da UEG não é uma prova difícil, é uma prova muito tranquila. Gostaria de falar para você focar e lembrar e revisar alguns conceitos da antiguidade, como por exemplo, o conceito de cidade-estado, cidadania e direito. Direito no que, professor? Código de Hammurabi, direito na Mesopotâmia, por exemplo, o direito romano, beleza? Na Idade Média, foca um pouquinho lá na filosofia cristã, na filosofia medieval e na política, nas relações sucerania e vassalagem, tá? Já na modernidade, é bom você focar um pouquinho nos conceitos da modernidade, como absolutismo, mercantilismo, tá? Formação desse Estado nacional e a expansão marítima comercial. Já na história contemporânea, fica uma dica boa. Imperialismo, Primeira Guerra Mundial, período entre guerras e Segunda Guerra Mundial. Com certeza vai ter alguma questão envolvendo esses assuntos ou um conjunto desses assuntos. Contudo, não esqueça então de focar então na história do Brasil, no período colonial, na questão da escravidão e uso da mão de obra escrava negra, tá? Na colônia. Na economia, a economia mineradora pode ter um foco muito grande. E na nível de império, que está na onda, está no momento, formação do Estado, primeiro reinado e segundo reinado, basicamente focado na política e na economia desse período. Já no Brasil recente, na história contemporânea do Brasil República, fica a dica, com certeza vai ter uma questão de Getúlio Vargas, era Vargas. E é claro, os chamados movimentos contra a cultura. Beleza? Se você gostou, essa é a minha dica. Além disso, não para esquecendo aqui, pressão, fica a dica, pode cair uma questão de história de Goiás, principalmente a construção de Goiânia. Beleza? Espero ter ajudado. Um abração para o canal do MyGel e para todos aqui. Aqui é o professor Fernando, do canal História Fácil. Fui! Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Lopes, Língua Portuguesa e Literatura. Bom, estou aqui para dar algumas dicas para vocês sobre a prova, da UEG. A prova da UEG no aspecto aí linguístico, na língua portuguesa, ela deseja que você esteja bem atento às questões de variação linguística e de funções da linguagem, tá?
E ainda dá tempo de dar uma olhadinha naquela função da linguagem que você ainda não domina, tá? Dá tempo ainda de você dar uma passadinha lá e passar a dominar e prestar bastante atenção nessas questões aí. Essa prova vai exigir de vocês bastante atenção. Na literatura, é pensar que nós temos 3 momentos distintos aí em literatura, né? Nós temos o Brasil colônia, né? Depois o Brasil independente e finalmente uma literatura bem nacional, aí, bem distinta, que é a literatura do século XX, né? A partir do modernismo. Então é pensar nesses 3 momentos, né? Lá no Brasil colônia você já tem uma tentativa ali, primitiva ainda, né? De buscar um aspecto nacional, mas ainda muito europeia a mentalidade, né? Já no Brasil independente, né, há o ideal de um Brasil nacional, o ideal de uma arte própria, né, particular, singular, mas isso é só uma tentativa.